Olá, meus queridos, tudo bem? Estou aqui para mais uma live. Olá, meus queridos, bom dia! Estou aqui para mais uma live. Hoje é excepcional, na quinta-feira. Geralmente eu costumo fazer na terça-feira. Quem sabe, né? Experimento um dia novo aqui. É, hoje vou falar sobre relacionamento de casal, escassez. Por que será que existem problemas no relacionamento aí relacionado à escassez? Ou a escassez, de alguma forma, atrapalhando aí, né? Trazendo um peso na vida do casal. Como é esse olhar sistêmico? O que as constelações têm visto por aí, né? Nas sessões sobre relacionamento, sobre essas questões financeiras? É lógico que aqui não vai dar para falar tudo. Eu vou falar, né, sobre um pequeno galho da árvore. Existem muitos motivos e o motivo verdadeiro mesmo de cada história, de cada relacionamento, de cada casal, só pode ser visto mesmo ali a olho nu, né, de uma forma verdadeira e fidedigna numa sessão de constelação, né? Tenho visto muitos casais, já facilitei várias constelações de casais, onde o problema mesmo vinha de cada um de um lugar, né? Do sistema familiar, das questões do ambiente onde vivia, das crenças que acompanhavam, da limitação, e sempre lembrando, uma relação de casal sempre existe um encontro de dois sistemas familiares, né? E cada vida. Olá, bom dia. Ai, que saudade de você, Lucília. A gente precisa conversar, né? Matar a saudade, saber como anda a vida aí. Ah, tá. Teve um aviso aqui. Vocês estão aqui? Olá, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Dá uma passadinha aqui. É, quando tem duas pessoas que se unem, né, essas duas pessoas que se unem, muitas vezes elas não estão unidas pela atração física, pela atração conjugal, não foi o Cupido que uniu essas pessoas, né? Mas o que une mesmo as pessoas, o que faz atrair mesmo as pessoas? A necessidade que cada um tem para poder seguir evoluindo a vida. A gente não atrai alguém para a gente ficar estagnado. A gente não atrai alguém para complicar nossos problemas relacionados à nossa família. Ao contrário, a gente atrai alguém para ajudar a gente a olhar para algo que a gente não queria ver, ou algo que a gente quis excluir da nossa vida, ou uma crítica que a gente não conseguiu transformar em uma educação emocional, né? Muitas vezes, tem pessoas que atraem, termina relacionamento, termina casamento, termina, mas acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa, né? Pode ser, ser uma atração aí do neurônio espelho, né? Pode ser alguém que seja muito seu espelho. Para quê? Porque às vezes a gente não consegue ver, né, com os nossos olhos, ou ir para dentro, a gente escolhe alguém que seja um espelho para poder olhar fora e falar: nossa, né, essa pessoa traz algo que eu preciso, é, que me avisa que é para eu cuidar de mim, né? Então, as atrações nos relacionamentos de casal é algo muito importante para a evolução, né? Só que a gente pensa que é muito importante, somente para se relacionar. E também, né, tem assim, para que eu quero alguém na minha vida? Para que eu quero compartilhar algo com alguém? Porque eu quero, para quê? Né? Para sair da solidão, a solidão faz parte, né? É, hoje tem no vocabulário a palavra solitude, né? Ah, trabalhar com essa solitude é importante também.
Se dar bem com a solidão é muito importante, se dar bem consigo mesmo, né? E será que a gente está se dando bem com a gente mesmo, né? A gente se ama quando quando você está sozinha com você. Como que é você e a sua companhia? Às vezes a gente não gosta da nossa companhia e quer arrumar alguém para ser companhia de alguém. É, isso já pode ser um alerta aí, né? É, a gente quer arrumar alguém para quê? Né? Eu lembro uma vez uma pessoa que me paquerou, assim, estava paquerando, assim, de repente ele falou assim, pô, quer dividir um apartamento comigo? Dividir. Ele não queria uma namorada, ele não queria alguém, ele queria alguém para dividir um apartamento com ele. Eu falei, para dividir apartamento com você pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um primo, pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, mas não misturem as coisas, né? Então as pessoas misturam muitas coisas quando vão para uma relação, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Relacionamento. E às vezes a vida financeira não vai dar certo porque a matemática do amor não está batendo ali, né? Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Mas antes de continuar esse assunto, eu quero agradecer todas as pessoas que eu ainda estou na ressaca da comemoração de quinta-feira passada da comemoração, né, da milésima constelação, 30 anos de psicologia, 22 anos de promoção de saúde mental, 15 anos de constelação familiar. Eu ainda, nessa semana, estou ouvindo as pessoas falarem, participei da live, foi muito legal, que bom. Já facilitei a milésima constelação na segunda-feira à noite, e já essa semana, já estou indo para a milésima terceira até amanhã. Então, assim, comemorando muito, né, assim, e comemorando essa realização. Eu vejo quando. Olá, Pereira, tudo bem? Eu vejo quando a gente faz um marco, né, na nossa vida, fala assim, eu vou comemorar isso, eu vou. É um marco. A sensação é que eu estou renovando a minha carreira, né? A sensação é que eu fiz votos. Votos, olá, Flávia. Eu fiz votos parece que eu fiz votos de, né? Aí umas bodas aí, né? Com, com o meu trabalho. E isso me dá vontade de renovar, dá vontade de fazer algo diferente, de tentar de forma diferente. Bom dia, querida. De tentar de forma diferente. Isso me traz força, né? E ainda a comemoração não acabou. Na segunda-feira, dia 22, às 19 horas, na plataforma Zoom, eu vou fazer o café com propósito. E o que acontece nesse café com propósito, né? Eu sei que é 7 horas da noite, não é hora de café, mas esse mês foi o que eu consegui fazer para a gente ter essa oportunidade de fazer diagnóstico sistêmico. Diagnóstico sistêmico, o que é? Um diagnóstico é quando sabe quando a gente vai ao médico e o médico pede os exames e a gente vai lá e faz um exame, e o exame mostra para a gente qual o problema, ou quão saudável nós estamos, ou quão doente nós estamos, e o que precisa fazer depois, né? O diagnóstico sistêmico é isso. As pessoas vêm, olham para aquela dor que elas estão, né? Olha para aquela questão, e eu vou falar sobre relacionamento afetivo e vida financeira. Então, falar, não, fazer esse movimento sistêmico para isso, esse diagnóstico. Então, quem vier na segunda-feira para participar, né, e eu sorteei para algumas pessoas participarem nessa segunda-feira, quem vier terá essa oportunidade de ver como está a sua questão financeira, como que você se relaciona com a questão financeira, como que você se relaciona com a vida afetiva. E aí, a partir daí, dá para fazer um planejamento aí novo, renovar o planejamento. Eu gosto muito de oferecer esse diagnóstico, que as pessoas têm sites, caem muitas fichas, né? E aí a gente faz uma roda de conversa depois para sentir, para, né, começar a cuidar desse insight que tem. Olá, Vanessa, bom dia. Começar a cuidar desse insight que tem. Então, se você tem vontade, tem curiosidade de saber, né? É só me pedir, tanto aqui no direct quanto no WhatsApp. O meu WhatsApp é 12 997652396.
e venha participar. No sábado, agora, no dia 20, eu farei esse mesmo trabalho presencial no espaço do Instituto Sheila Queridos em Lorena. Tá? Então, quem é da região aqui do Vale do Paraíba, a gente vai começar às 9 até meio-dia. E da outra vez que eu fiz esse diagnóstico sistêmico, esse café com propósito, lá, lá sim terá um café e com propósito. Foi muito profundo, foi muito gostoso, né? As pessoas que participaram, assim, é algo, foi algo que foi tão gostoso que eu estou repetindo. Né? Os feedbacks, né? As amizades que as pessoas fizeram também ali naquele momento, né? Compartilharam de coisas. Constelação familiar nunca é algo raso, né? Sempre tem algo profundo. E quando a gente fala da nossa profundidade, parece que de alguma forma as outras pessoas também vão compreendendo, as pessoas também vão se percebendo, né? E trocando as energias boas. É muito bom, muito bom, muito bom. Então, já fica o convite aí para vocês. E no próximo sábado, dia 27, em Lorena, eu vou fazer um workshop em presencial também, um workshop de constelação. Então, se você é da região de Lorena, Piquete, Guaratinguetá, Aparecida, Cruzeiro, sul de Minas, sul do Rio de Janeiro, pode vir para cá para que a gente faça, né, facilite uma constelação e vivencie um workshop de constelação presencial, né? Para isso que eu abri esse espaço do Instituto Sheila Queridos em Lorena também, para dar essa oportunidade das pessoas vivenciarem, tá bom? Então vamos lá falar de relacionamento, de casal, da vida financeira. O que é que pode interferir, né, nessa questão financeira? Primeiro, né, eu acho que a primeira coisa que a gente aprende em constelação familiar é a questão do estar no seu lugar, né? Nós nascemos dentro de um sistema familiar que já está composto, né? Já é um órgão vivíssimo, milenar. Precisamos lembrar disso, que a gente nasce numa família milenar e que tudo que é milenar traz muita sabedoria, traz muitas questões, já traz muitas ações, muitas histórias, e a gente nasce no meio de uma grande história familiar. Que deu certo, porque se a gente nasceu nessa família, porque essa família existe, deu certo até agora e a gente faz parte. Então, a gente já nasce com um lugar próprio e uma responsabilidade sistêmica, né? E a gente já nasce trazendo todos os dons, dotes, traumas, e muitas dessas informações, vamos dizer aí que 90% dessas informações estão acopladas no inconsciente sistêmico, familiar, e também no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente nasce trazendo costumes, ações, saúde, doenças, porque todo, né, esse campo mórfico sistêmico que a biologia explica, mórfico é forma, né, fala de forma. Então, a gente já vem formado e moldado por muitas ações de muitas pessoas, não só dos nossos pais, avós, né, de todo um sistema. Tudo que deu certo para poder cuidar da evolução da vida nesse sistema vem em nós. E tudo que não deu certo também. Só que desponta em alguns de nós, né? Um irmão desponta aí uma doença, outra pessoa desponta a inteligência, outra pessoa desponta, traz em si a aptidão daquela família, por exemplo, tem aptidões com coordenação motora fina, então pode ser um cirurgião, ou pode ser um artesão, ou pode ser um costureiro, ou pode ser, né, outros nascem com outras aptidões de outras pessoas, então são várias. Então, do mesmo jeito que as nossas características físicas vêm de uma forma diferente, né, as nossas aptidões e as nossas tendências, né, de lidar com as questões também. E a nossa questão, a nossa maneira de lidar com o relacionamento afetivo também, né? Vamos pensar aí. Se nós somos de uma linhagem
vamos falar do feminino, né? Se nós somos de uma linhagem de mulheres que foram guerreiras, matriarcas, fortes, provavelmente, olá, Rosângela, provavelmente nós teremos isso em nós, de sermos matriarcas, de sermos fortes, né? E geralmente, nas famílias onde é um matriarcado, os homens, eles ficam, se as mulheres estão no protagonismo, os homens ficam, né, lá na figuração. Vejam, né, famílias, às vezes as mulheres, muitas mulheres, muitas irmãs ficaram viúvas. É porque, né, de alguma forma, essas mulheres matriarcas, elas vão tamponando as forças do masculino, e o masculino vai ficando mais fraco ali, né? Ele tem um contrapapel, ele não tem um papel, né? Onde os homens foram, né, os patriarcas, as mulheres tiveram os papéis, né, de mais submissão, de mais servidão, de mais. E isso vem na nossa célula, isso vem através da epigenética. Então, a nossa tendência, muitas vezes, ao atrair alguém, vem também moldada aí. Se isso incomoda, né, por exemplo, muitas mulheres ficam sozinhas, algumas das famílias das matriarcas, né, algumas ficam viúvas cedo, outras separam e cuidam dos seus filhos sozinhas, ou os homens saem de cena, né, os homens vão saindo de cena e vai ficando aquela força matriarca. Mas isso, poxa, de geração em geração isso começa a incomodar. Eu não quero ficar sozinha, eu não quero ser matriarca, eu quero ter igualdade na relação, ou eu quero, né, é, eu quero estar mais no na figuração do que no protagonismo, né? Então, quando a gente vai tomando consciência que aquilo prejudica, né, a gente pode ir moldando respeitosamente, que geralmente as pessoas da atualidade fazem. Elas começam a criticar. Nossa, minha mãe era muito mandona, minha mãe era muito forte, minha mãe carregou todo mundo nas costas, eu não quero isso. Para que que ela fez isso? Quando a gente faz isso, essa crítica que a gente faz não fica lá para a pessoa criticada, ela fica em quem está criticando. E aí, ao invés de fortalecer essa pessoa para fazer um pouco diferente, que a gente não vai fazer muito diferente, é arrogância nossa pensar que em uma vida a gente vai ser totalmente diferente, né? Precisa ter muito discernimento emocional, muito estudo sobre si mesmo, para poder conseguir fazer muito diferente do que os pais fizeram, os avós fizeram, né? A gente é diferente porque vai mudando tecnologia, vai mudando o jeito de, né? Mas a essência, muitas vezes, ainda continua atraindo o mesmo contrapapel, vamos dizer assim, né? E às vezes, né, eu percebo que pessoas que tiveram um sofrimento muito intenso conseguiram ser moldadas diferente e com humildade. Por quê? Passaram por um sofrimento intenso. E aí conseguiram chegar, né, a uma compreensão de que tudo que foi do jeito que foi, e que agora, neste momento, eu peço licença para ser um pouco diferente, né? Então, se fizéssemos esse exercício, né, de humildade, de olhar e falar, naquele tempo, com aquelas pessoas, com aquela cultura, daquela forma, foi daquele jeito, ponto. Eu não vou mudar essa história, eu posso mudar ela em mim. Licença para eu experimentar fazer algo diferente. Porque muitas vezes a gente experimenta e acaba fazendo do mesmo jeito. Nos relacionamentos, eu falo nas ações, na vida, no trabalho e nas relações afetivas, né? É como se a gente ficasse repetindo, porque a gente ainda não aprendeu. Era igual na escola, antigamente. Hoje eu não sei se as crianças repetem de ano, mas não aprendeu aquela matéria, vai repetir para poder aprender de novo. Terá mais um ano aí para aprender. E na vida, muitas vezes, é assim, né? E a gente consegue fazer diferente nos relacionamentos quando a gente está onde? No nosso lugar. Quando a gente está criticando as pessoas da nossa história, da nossa família, a gente está fora do nosso lugar. A gente está olhando para um passado de um jeito que não é para
aprender a evoluir e sim para poder diminuir quem viveu ali aquela história. Então a gente precisa reverter isso, né? E para reverter a gente precisa estar no nosso lugar. Que lugar, Sheila, é esse que você está falando? É o lugar onde você nasceu. Você é filho de quem? Né? Você é filho desse pai, dessa mãe, desse pai. E isso a gente não muda. E o maior presente que a gente poderia ter, a gente ganhou dessas duas pessoas que são muito comuns. Bom dia, Sandra. Que são muito comuns, entendeu? Muito. E essas pessoas são muito comuns, são esses nossos pais. Quando a gente toma esse lugar de filho, o que tem nesse lugar para nós? Que tem aí como nossa responsabilidade? Primeiro é agradecer, né, toda essa vida, e depois é, não querer sair desse escopo de filho. Que é isso? Às vezes a gente quer ser mãe da nossa mãe, pai do nosso pai, a gente quer que eles sejam diferentes, quer moldá-los de uma forma diferente, né? Olá, Fabiana. Quer mudar? Bom dia, Sandra. Quer mudar de uma forma diferente, né? Toda vez que a gente critica nossos pais, a gente perde a força de filho. Que mais que é tomar o nosso lugar? Quando a gente vai para um relacionamento afetivo, já que eu estou falando de relacionamento hoje, né? Quando a gente vai para um relacionamento afetivo, dependendo da forma que a gente ficou no nosso lugar de filho, a gente se transporta para esse lugar na relação afetiva. Se eu não concordo com os meus pais, se eu critico, se eu acho que eles deram pouco para mim, se eu acredito que eles não deram nada e que eles foram é, é, maus pais para gente, né? Que eles são incapazes, que a gente olha para os pais como incapazes, a gente olha para. Aí, aí, né? Aí os pais, o nosso papel enfraquece, a gente vai desse jeito para a relação. E aí a gente vai querer fazer um papel na vida do outro que não é de ser companheiro, companheiro, namorada, namorada, somente. Qual que é um papel de um relacionamento afetivo? Primeiro, a gente se encontra e somos iguais. Se eu chego na vida do outro querendo melhorar a vida dele ou dela, ou querer que ela se modifique para que ela seja melhor, como dizia Bert Helling, a relação está fadada ao fracasso. A gente precisa lembrar numa relação que somos iguais, não tem? Nós somos iguais com as nossas diferenças, que cada um vem, olá Rose, bom dia. Cada um vem na nossa vida de lugares diferentes, de sistemas diferentes, com necessidades diferentes, com potenciais diferentes. E temos algo em comum, todos nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente se coloca nesse lugar de filhos, isso significa que a gente carrega em nós toda uma potência, todas as características, vários traumas, vários fracassos dos nossos sistemas familiares. E por isso nós somos iguais. Não tem ninguém maior que o outro. Se eu, no meu lugar de filho, queria ficar cuidando do meu pai e da minha mãe, ou criticando meu pai e da minha mãe, eu chego aqui, o meu lugar de filho, que é para ser igual, tá lá em cima. Eu me sinto melhor do que. Se eu me sinto melhor do que minha mãe e meu pai, nós somos melhores no sentido da evolução, é a nossa função, né? É a nossa função evoluir a vida, mas nós nunca seremos maiores que os nossos pais, porque a nossa vida veio de lá. E quando a vida vem de algum lugar, a fonte é maior, né? Então, eu me sinto maior do que os meus pais, eu vou para a relação me sentindo maior que o outro. E o outro está querendo trocar de igual para igual, equitativamente, porque ele também tem amor, ele também tem, né, ele também tem todas as características aqui, com experiências diferentes, mas a característica de filho, né?
E se eu chego no outro querendo transformar o outro, isso eu não gosto nele, isso eu não gosto nela, e isso eu vou ajudar ela a mudar, e muitas vezes sem o outro querer, porque tá bom do jeito que tá. E tem uma frase do Bert Hellinger que ele me provoca muito, que ele fala, é, a gente precisa cuidar de si, né? Nós chegamos perto um do outro quando eu quero mudar o outro, eu não estou aceitando ele do jeito que ele é. Né? Na verdade, eu esqueci a frase do Bert Hellinger, daqui a pouco eu lembro. Mas quando eu quero mudar o outro, não é com ele que eu quero estar. Né? A frase do Bert Hellinger eu preciso concordar com o outro do jeito que ele é. Eu preciso estar ao lado do outro sem querer mudar nada nele. Como é isso para você? Provocativo, não é? Sem querer mudar nada no outro. Imagina se alguém chega para você e fala assim: Eu gosto de você do jeitinho que você é. Eu admiro você do jeito que você é. Está tudo bem. Né? Se você quer mudar, ok. Mas eu não quero mudar nada em você. Né? E se a pessoa gosta de você, né, é lógico que ela vai querer fazer algo para poder estar entrando em acordo, em sintonia, em harmonia com você. Mas isso precisa partir da outra pessoa, não você querer que ela se harmonize com você. Isso já fracassa não só a questão financeira, mas fracassa a relação, né? E é muito difícil. Isso é muito difícil a gente falar assim, não, tá tudo bem, não, eu aceito você do jeito que você é, né? É lógico que a gente tem os nossos escopos de, é, lógico que a gente não vai aceitar, né, aquilo que foge das nossas índoles, aquilo que não é legal, você não vai, não é porque eu gosto de alguém que eu vou fazer algo que não compete à minha vida. Eu não vou dar exemplos, não, que eu posso escorregar no exemplo aqui. Mas eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Assim, eu não vou assaltar nenhum lugar com alguém, eu não vou roubar ninguém, né? É um exemplo bem além da. Mas a gente tem o nosso limite, faz parte disso. Nossos pais, né, contribuíram para pôr limite aqui. A Rose, deixa eu ler o que a Rose escreveu aqui. Ela escreve: Jesus, Sheila, lembra das nossas aulas? Como eu estava no lugar errado? Por quê? Por que isso acabou? Eu não entendi por que isso acabou. Me fala aí, comenta um pouco mais. Acabou? Isso acabou em você? Você está no seu lugar? Sim, eu lembro sim, Rose, das aulas, né? As aulas das extensões universitárias, estou para abrir nova turma, viu, gente? E abri uma aqui em Lorena, presencial, e abri uma turma online aí. Já tem algumas pessoas querendo, e quem desejar aí saber das extensões, já foram mais de 100, foram 187 consteladores formados no Instituto Sheila Queriz. Oi, Elisandra, que delícia você passando aqui. Estou falando de relacionamento de casal e dinheiro, Elisandra. E lembrando, nesse sábado, agora, das 9 ao meio-dia, café com propósito aí sobre relacionamento e finanças. Ah, então, né, aí falando, né, então, voltando nessa frase do Bert Helling, a gente precisa concordar com o outro. Quando a gente encontra alguém, quando a gente quer mudar essa pessoa, quer que ela seja diferente, quer que ela seja, às vezes mudar de religião, às vezes ela não é carinhosa, querer que ela seja, às vezes ela é de uma família que não tem nada ali, né? Não tem nada ali para de carinho, né? Às vezes é de uma família que o carinho é uma outra linguagem de amor. É uma outra linguagem de amor. E a gente quer que a pessoa seja carinhosa, seja atenciosa, ou esteja o tempo todo ao seu lado. Quando a gente começa com exigências além do que a pessoa está oferecendo para nós, né?
Às vezes a gente pode dar uma dica, a gente pode, mas exigir que a pessoa seja do jeito que a gente quer, a gente não está querendo aquela pessoa, a gente está querendo outra. E aí nunca vai ficar satisfeita a relação. E a gente está pedindo para outra pessoa, saia do seu lugar e venha aqui ficar do meu lado. Saia desse lugar, né, que você conquistou na sua vida e venha ser do jeito que eu quero. Isso deixa a relação condenada, né? A Rose colocou assim, a relação que eu tinha, eu queria ajudá-lo, mudá-lo. A relação acabou. Ah, desculpa a minha risada. Olá, Betânia. Ah, que joia que você está seguindo, Greco. Legal, que legal. É, isso, né, Rose? Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, a gente quer transformar a pessoa, às vezes a pessoa está lá deprimida e a gente quer tirar ela da depressão. A gente pode estar ao lado dessa pessoa se a gente quiser continuar com ela, né? Nós não somos obrigados e a gente não pode obrigar ninguém a ser diferente do que é, né? A gente pode sugerir, a gente pode mas tá, eu queria tanto uma pessoa que fosse carinhosa e a pessoa que eu amo não é. Não é carinho. Qual é o tipo de carinho? O que é que sustenta essa relação? Né? E é tão interessante que quando a gente. Isso que a Rose falou, né? Ela oferecia toda ajuda, estava lá solícita, e às vezes a pessoa empresta dinheiro, às vezes a pessoa faz. Quem é que faz essas coisas para alguém? Quem é que faz tudo para alguém sem esperar nada em troca? É mãe, gente, é pai, muitas vezes, que está lá sustentando o filho, que acorda de madrugada, que depois o filho vai para a escola, e depois o filho vai para a faculdade e ajuda a pagar a faculdade. Quem faz isso é mãe. Se você está fazendo isso para alguém, corre o risco, como a Rose falou, a relação acabou. E corre o risco de acabar de que forma? A outra pessoa recebe tanto de uma, recebe tanto de alguém, recebe tanto, que ela começa a ficar pesada aquilo, ela fala, como que eu vou retribuir isso? Eu não tenho como retribuir. Aí ela começa a ficar com raiva da pessoa que está oferecendo tanto. Que às vezes ela nem quer tanto, ela quer sossego, ela quer paz. E aí ela começa a ficar ansiosa, nervosa e com raiva de receber tanto. E que geralmente acontece, que é muito estranho, as pessoas falam, mas quem recebe muito sai feliz? Não, ela sai triste, com raiva e deixando algo pesado na relação. Geralmente uma traição, geralmente ela some, não aparece mais, geralmente, né, ela faz algo e deixa algo pesado, porque o que ela recebeu que parecia ser algo bom, ficou pesado, né? Então a relação precisa ser de troca equitativa. Quando eu ofereço algo, né, para a pessoa, eu preciso saber esperar e receber dela também algo. Se eu fico, Sandra, eu já falei, a gente vai marcar um horário. Vamos marcar um horário segunda-feira para conversar, vai. Porque às vezes é, a gente quer ser boa, muitas vezes a gente quer ser uma pessoa boa, quer ajudar a outra. Não. O que que a gente fala na entrelinha quando a gente ajuda demais uma outra pessoa dentro de uma relação conjugal? Eu tenho capacidade, você não. Só aí, só aí já começa a ter um problema na relação, né? Aí já começa uma questão de desigualdade. Aí começa a ter uma hierarquia dentro da relação, sendo que dentro da relação não é para ter hierarquia, dentro da relação é para sermos iguais, para fortalecermos tudo que eu trago do meu sistema, tudo que ele traz do sistema, e a gente se unir para fortalecer a nossa evolução, uma evolução do outro. E quando eu cuido demais do outro dentro da relação, eu estou dizendo para ele, eu sou maior que você e você é menor, né? Um comentário da Sandra, dei tanto que ele está com vergonha porque não consegue ser um homem para mim. Sandra, você está explicando tudo, né? É aquilo, né? A pessoa vai recebendo tanto, 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 que chega uma hora e fala, não tem mais como retribuir. E aí essa relação que não é de conjugal, né? É de alguém da hierarquia maior para menor, é como se fosse mãe oferecendo para filhos, né? Ou para filho, ou pai oferecendo para filha, essa relação para de ser uma relação conjugal, né?
a atração física vai diminuindo, pode ser a pessoa mais linda do mundo, né? Ela pode ser, mas a atração vai diminuindo, a capacidade, e até não é o caso de todo mundo, mas até em alguns casos a questão da relação sexual vai acabando, porque é, como que eu vou trocar com alguém maior do que eu? Ó, e vou falar de uma forma bem, né, escancarada, assim, como que eu vou transar com a minha mãe? Como que eu vou transar com meu pai? Né? Naturalmente isso não acontece, né? Isso traz culpa, isso traz medo, e aí distancia. O que pode, né, favorecer uma relação assim? Nós que oferecemos muito, parar de oferecer e começar a receber dessa pessoa, mesmo que seja pouco, né, que pareça pouco, né? Mesmo que pareça pouco, recebe, agradece, vai trocar com ele o que ele pode, vai trocar o que pode, né? Ah, ele pode, sei lá, sair para te levar para comer um pastel na feira, recebe. E ao invés de levar ele para um restaurante chique, leva ele em outra feira para comer outro pastel. E é isso que a gente não aguenta, né? A gente precisa ver o que o outro pode para poder trocar equitativamente. Ah, ele pode, ele não tem uma casa onde eu posso estar com ele. Ele está na minha casa, tá? Já é bastante. O que ele pode? Ele pode pagar as contas do mês e fazer as compras de alimentação. Aí já a balança já fica um pouco mais equilibrada. Percebe? Essa balança precisa estar equilibrada para que a vida financeira também possa estar equilibrada, para que as relações também possam estar equilibradas, né? Poxa, mas eu queria alguém que pudesse fazer o que eu faço, me levar para um restaurante chique. Se não dá para exigir nessa relação, ele não vai me levar naquele restaurante onde, né, na beira do rio, lá em Guararema, é, ele não vai poder levar no resort. Ou você aceita o que ele pode e vai trocando e vai para o resort com as amigas, ou, né, não vai ficar exigindo dele o que ele não pode. Aí é sacanagem. Né? Olá, Mayara. Oh, minha vizinha querida, que delícia você aqui. Então, trocar, né, dentro das relações conjugais, como que a gente troca fora e como que a gente troca fora com a nossa família? Eu estou no meu lugar de filho, de filha, eu tomo com alegria o amor que meus pais me deram. Eu me sinto menor do que os meus pais, que nós somos menores do que os nossos pais. Nossos pais podem nunca ter nos visto, mas só deles terem me concebido e a minha mãe ter me gerado dentro do ventre dela, me tornar real, a gente já agradece. Quando a gente agradece mesmo com a nossa alma a essas duas pessoas comuns que não tiveram letramento para ser mãe nem pai, e nos sentimos pequenos diante deles, por que que a gente precisa sentir pequenos diante dos pais? Para que a gente possa ir crescendo e evoluindo. Né? Não é assim, é o natural da vida. A gente não é como aquele filme lá, que eu não sei o nome, que nasce velho e depois morre criança. Não, a gente nasce bebezinho, a gente é duas sementinhas, né? Então, nós somos pequenos e diante dos pais nós somos sempre pequenos. Então, a nossa relação afetiva depende da relação que nós temos com os nossos pais. Por isso que eu insisto tanto em cuidar dessa relação com pai e mãe. Porque é através dessa relação que a gente. Ah, como que você. Ah, eu amo tanto a minha mãe, mas eu cuido dela como se ela fosse minha filhinha. Ih, ferrou. Ela nunca será sua filhinha. Nunca a gente pode tratar da nossa mãe e do nosso pai como se fossem nossas filhinhas. Né? A forma que a gente cuida da nossa mãe, relaciona com a nossa mãe, é o jeito que o mundo cuida da gente. Que a mãe é a representação do mundo, do universo. O jeito que a gente trata nosso pai é o jeito que a gente vai ser impulsionado para a vida. Se a gente rejeita o nosso pai, a gente está rejeitando o impulso para ir tomar a vida, crescer, evoluir, conquistar novos trabalhos, novos clientes, né? Então, para que a relação seja
boa, agradável, a gente precisa tomar tudo isso e quando encontra alguém na vida, não querer cuidar dela como se ela fosse menor do que a gente. Olha a capacidade que ela tem. Estimule a capacidade que ela tem e respeite até onde essa pessoa pode chegar. Não queira mais do que ela. A minha mentora, Tânia Paris, quando eu ia conversar com alguma escola, oferecer o trabalho de promoção de saúde mental, né? Ela falava, Sheila, os seus olhos não podem brilhar mais do que os olhos do cliente que você está oferecendo seu trabalho. Os olhos do cliente têm que brilhar tão quanto o seu ou mais, para que você possa servir. Então, o olhar do outro precisa estar brilhando sempre, todos os dias da relação, para que juntos vocês possam ter força para evoluir. Se alguém se sentir menor, ou às vezes a pessoa vem sedenta, ela não tomou o amor dos pais, não tomou a vida, não está no lugar dela na vida, e quando encontra você, ela pensa, puxa, agora ela vai dar tudo que eu não recebi. Isso também enfraquece a relação, né? Ficar querendo que o outro dê o amor que ele não soube receber. Não soube receber, porque ele tem, ele recebeu. Ele não validou o que ele recebeu até então, né? Aí fica dependente de você. Se uma pessoa que chegar na sua vida falar, sem você eu não sou nada, sem você eu não, sem você eu não vivo, se você sair da minha vida eu não sei o que será de mim. Ai, corre. Já viu aquele filme? Corre, corre porque ali tem uma armadilha. Ali tem uma armadilha grande, porque só não consegue viver uma criança pequenininha sem a mãe, sem cuidados maternos, né? Porque sem a mãe até ele consegue viver, mas sem alguém que cuide dele para que ele possa sobreviver. E essa não é uma responsabilidade que acontece dentro de uma relação conjugal. É uma responsabilidade de cada um. Eu preciso cuidar de mim como um adulto, eu preciso cuidar de mim como uma adulta, e como adultos nós cuidamos da nossa relação. E que relação que você quer cuidar, né? Como adultos, que se entra alguém como criança, a outra, se for fazer o contrapapel, não é um casal, é uma representação do pai e do filho, do pai da filha, da mãe do filho, entendeu? Ou, tanto faz, dependendo da união, né? Assim, aí não é uma relação de casal. Aí você pensa que está numa relação de casal, mas você está numa relação de mãe e filhos, você está numa relação de dependente com o cuidador, você está numa relação de paciente médico, de paciente psicóloga. Os psicólogos que precisam se cuidar muito, viu? Que às vezes arrumam relacionamentos bem problemáticos, pensando que está no consultório para resolver, e encontra os pacientes, aí os pacientes. Só que daí não cobra, a cobrança vem de outro jeito, porque não é uma relação de casal, percebe? E também os motivos que a gente entra numa relação, né? Eu quero casar com alguém porque para sair da casa do meu pai e da minha mãe, quero casar para poder morar num apartamento e eu sozinho não consigo, tem que arrumar alguém para dividir o apartamento comigo. Eu quero casar para ter filhos, eu quero que aí quando tenho filho, o outro não fica descartado porque conseguiu o que eu queria. Eu lembro muito de uma cliente que falou: minha filha casou, ela queria muito fazer tatuagem, mas meu marido não deixava. É, 2 meses depois que ela casou, ela teve duas tatuagens, um ano depois o corpo dela estava cheio de tatuagem. E ela se divorciou. Então, o casamento foi para fazer tatuagem, né? E aí, às vezes, a gente fala assim: fui traída, ele me traiu, ela me traiu. Às vezes a pessoa vem na constelação: minha esposa me traiu. Na verdade, assim, a esposa fez um favor porque ele não queria ficar casado com ele, porque ele queria a liberdade de poder viajar o mundo, queria, sabe? A gente tem acordos inconscientes. Desculpa. A gente se une mais pelo que está no inconsciente do que na consciência.
Beth Helling tem um livro que chama Amor à Segunda Vista. Ah, Amor à Segunda Vista, Histórias de Amor, ele fala muito disso. Deixa eu entrar aqui, está no consultório. Mas Histórias de Amor, ele fala muito disso. Amor à Segunda Vista também, ele fala sobre isso. Nós nos atraímos não é pelos lindos olhos e lindo sorriso da pessoa, e sim qual é o desafio que eu não quis olhar dentro do meu sistema, dentro de mim, que essa outra pessoa traz oportunidade. E se as pessoas vêm repetindo a mesma história dos relacionamentos anteriores, é porque eu ainda não aprendi a olhar. Não precisamos ficar com aquela pessoa toda a vida se existe um prejuízo, se a relação é tóxica. Mas a gente precisa ampliar o olhar para o que estamos atraindo o que e como estamos vivendo, né? É lógico, eu sou suspeita, eu não vou mentir, mas as constelações têm contribuído muito para essas compreensões de relacionamentos de casais, né? E é por isso que nesse mês eu estou fazendo o café com propósito com esse tema, as constelações também, as lives também, para que as pessoas possam ser mais felizes, né, gente? Os relacionamentos possam ser mais brandos, mais tranquilos. Eu facilitei a constelação várias, né? Eu falo uma, mas são várias, né? Vem várias constelações em mente, que as pessoas estavam reclamando da relação conjugal e achando que o problema estava no outro. E quando veio constelar, viu que ela estava olhando para um lugar do sistema, uma dor dela inconscientemente, um filho abortado antes da relação, a relação dos pais, a repetição, a lealdade familiar daquele sistema familiar, os padrões repetitivos, né, inconsciente, que ela estava ali mais casada com esses problemas do que com a pessoa da relação afetiva. E quando ela percebe isso, ela se coloca no lugar dela, como esposa, como marido, né, como namorado, e se fortalece naquela relação e começa a ver, nossa, eu tenho um marido, nossa, eu tenho filhos de tais idades. Eu tenho filhos de tais idades. Eu tenho, né? E falo, nossa, tem pessoas que falam, nossa, parece que está até mais colorido aqui. E aí ela toma o lugar dela, de verdade, né? Então, muitas pessoas estão também fora do seu lugar. Às vezes repetindo padrões que vêm há milênios. A gente se acha tão moderna em 2026, tão moderna, né? Tão cabeça aberta, mas na essência, a essência ainda está arcaica. A essência ainda está repetindo e por repetindo algo que não tem mais necessidade, né? Sem precisar fazer. E prejudicando o viver na atualidade. Às vezes as relações afetivas poderiam estar muito mais tranquilas, muito mais harmoniosas, muito mais saudáveis, mas por não tomar consciência de onde realmente a sua essência está, muitas relações se perdem, né? E muitas relações precisam se perder, porque muitas vezes aquela pessoa que foi atraída, ela já cumpriu com o papel dela. Ela já cumpriu, já está, não precisa mais. Já resolvi aquele problema lá com a minha avó, que apanhava lá do marido dela, do meu avô, e às vezes era marido dela, nem era meu avô. E eu não preciso mais manter uma relação tóxica aqui. Muito obrigada, já entendi, não preciso mais sofrer. E aí sim, se despede levemente da relação, não fica ali, né, levando aquele problema para uma outra relação. Ela realmente consegue findar aquilo de uma forma leve, agradecida. A outra pessoa também sai da relação estranhamente leve e pode ir para uma outra relação mais saudável com o tempo, né? Então, tomar consciência de qual lugar você está dentro da sua relação familiar pode fazer toda a diferença na qualidade da relação e da vida de vocês, né? E aí a vida financeira também pode fluir, né? As realizações do casal também. E aí sim tem uma frase muito gostosa e poderosa que Beth Helling traz para as constelações. Aí a gente pode dizer para o outro, agora sim
eu vejo você. E o outro também pode falar para a gente, agora sim eu te vejo. E ao ver de verdade, tudo que é menor do que poder ver o outro e querer estar ao lado dele, com tudo que ele tem, né? Com tudo que ela tem, isso pode trazer poder para aquela relação. Aí não tem matriarcado, não tem patriarcado, não tem nada que vá prejudicar essa relação, mas precisamos ter consciência, né, das nossas ações e do lugar que a gente está nessa relação, que às vezes a gente pensa que está dentro da relação e não está. A gente está lá ainda no colo da mãe, olhando para a mãe querendo colo, olhando para o pai querendo colo. A gente ainda está lá, em outro, em outro lugar, né? A gente transfere, né, aquele pai, nosso primeiro amor, lá para o amor. Oh, meu pai me abandonou, divorciou da minha mãe quando era criança e abandonou a gente. Eu olho para esse, eu fico com medo dele me abandonar, né? Eu facilitei uma constelação esses dias para uma moça linda. E ela falava: tenho muito medo, meu marido sai, vai jogar bola, ou sai, eu fico apavorada, parece que ele vai me abandonar. Aí eu brigo com ele, que ele saiu, que ele não sei o quê. E eu saio também, mas eu, quando saio com as minhas amigas, eu fico pensando. E ele não me liga quando ele sai. E quando ele não chega até tarde, mas eu brigo com ele. Aí vem para constelação, não sabia nada da vida da moça. Aí aquele medo do abandono fica entre os pais, os avós paternos. Aí eu pergunto para ela: você conheceu seus avós paternos? Você sabe dos seus algo? Ela falou: biológicos? Eu falei: é. Ela falou: porque meu pai foi adotado. Eu só conheci meus avós adotados, né? Que adotaram meu pai. Então, ela estava lá linkada com algo do abandono do pai dela. Era o pai dela que tinha sido abandonado. E ela olhava para esses avós, né, como assim, ela sentia muita raiva quando olhava para o representante desses avós paternos, né? E com muito medo. Então, esse medo, né, de abandono, essa culpa, essa dor muito grande estava relacionado com os avós paternos e o pai, que tinha sido abandonado, né? E quando ela teve certeza que aquela dor era do pai, porque veio em mente, né, um insight muito grande. Ela falou, ela olha para o representante do marido e fala: nossa, isso aqui não tem nada a ver com você. Sinto muito se eu te perturbei por causa disso, né? E aí ela olha com amor para o marido e agradece: obrigada, de mesmo eu tendo feito essa confusão em mim, você está comigo. E como fica uma relação depois disso, né? E como fica a paz dela de poder olhar para o marido e, e perceber que não é ele, né? A questão do abandono não é com ele, que ele está ao lado dela lá há 10 anos e está tudo bem. Percebe? Então é essa paz, quando a gente toma consciência, que vem para a gente, né? Que toma essa consciência e vem para as pessoas que estão ao entorno. Eu estou para conversar com essa moça novamente, né? Fazendo um retorno para as pessoas, e aí depois eu posso, né, até contar como que está sendo depois dessa constelação, né? Mas ela saiu muito leve, né? Muito emocionada e muito grata, né? Então, vamos cena dos próximos capítulos. Gente, já são quase 9 horas, eu estou aqui tagarelando. Obrigada de vocês passarem por aqui, ficarem aqui. Eu deixo essas lives gravadas, né, porque é uma maneira ainda de continuar comunicando com as pessoas. Se você não conhece constelação familiar, quiser participar do diagnóstico sistêmico, do café à noite, no dia 22, às 19 horas, na plataforma Zoom, me manda um recadinho aqui no direct, eu mando o link de inscrição. A participação no café não é gratuita como é no workshop, é R$ 48, mas as pessoas falam que tem assim um insight muito legal, né? E sempre que eu posso, né, eu faço um atendimento depois para as pessoas que participam do café, para uma conversa, uma consulta, né? E já está tudo agregado ali no café, tá bom?
Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana. Quem quiser e puder participar aí desse diagnóstico sistêmico, que é bem diferente do workshop de constelação. As pessoas que têm participado têm gostado bastante. E eu ficarei muito feliz se vocês puderem participar e quiserem participar. E também vamos bater um papo aí, vamos conversar. Me chamem aí no direct, a gente marca um horário e a gente conversa, tá bom? Super beijo para vocês. Muito obrigada pela presença e até mais.